Seja bem-vindo em nome de Jesus. Olha só esse estudo, levei algumas semanas, mas foi uma boa pesquisa, um bom apanhado que eu fiz. Compartilhe com as pessoas, tá bom? Que você conhece, envie, dê um like, beleza? Vamos lá. Mesmo não sendo o seu tempo, fique na espera do milagre. Pode não ser o seu tempo, mas pode ser a sua vez. Como assim? A sua vez. Se não é o meu tempo. Vamos lá. Suponhamos que você esteja numa fila para ser atendido. Não importa o que. Tá certo? E lá no atendimento, a pessoa está numa cabine totalmente fechada, que ela chama as pessoas e as pessoas têm que entrar. Mas ela chama pelo microfone. Tá bom? O próximo é assim. E o que acontece é o seguinte, a fila está grande e demorando muito para ser atendida a pessoa que está lá, muito mesmo. Você percebe que naquela fila ali não vai ser atendido nesse dia de hoje. Certo? Percebe? Pode não ser o seu tempo, mas pode ser a sua vez. Como assim? Aí de repente, você está lá na fila, uma mulher lá do outro lado da casa, murinho baixo, abre o portão, aí sai aquele cachorro imenso, cachorro meio sujo, cor escura, entendeu? Os olhos de fogo, dente lá grande, babando aquela gosma na boca dele. E ele sai correndo em direção a todo mundo que está na fila. O que acontece? A pessoa que está lá no final da fila percebe que tem uma escadinha perto dela. E ela sobe na escada para se livrar do cachorro. Os demais não conseguem ver a escada e o que consegue é fugir. E todo mundo começa a correr, descer ladeira, entrar em casa, entrar no beco, fechar portão, pular muro. Todo mundo corre, ninguém fica, ninguém mesmo. E o cachorro age atrás de gente, correndo atrás de gente. E gente correndo, gritando, jogando tudo para cima. Foi uma expulsão tremenda que o cachorro fez em todo mundo. De repente a pessoa está lá na cabine, lá atendendo, começa a chamar, próximo, próximo, próximo. Aí a pessoa que está lá em cima da escada percebe que o cachorro está muito distante. Ela desce, corre, entra na cabine e será atendida. Bom, milagre acontece às vezes que a gente não consegue entender, tá certo? É como se diz, pode não ser o seu tempo, mas pode ser a sua vez. E aconteceu ser a vez da pessoa que estava no final da fila. Tá certo? Mas vamos lá. Há um milagre também na Bíblia, que do nada aconteceu um milagre. Mesmo não sendo no tempo, mas aconteceu. Aqui diz o seguinte: mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João capítulo 2, 4. Esse aqui é o episódio onde está Jesus no casamento de sua mãe e seus discípulos, tá bom? E lá acontece um milagre. Mas veja só, o que eu quero destacar aqui é duas coisas. A expressão, ou melhor, o termo mulher, certo? E ainda não é chegada a minha hora. Então vai ser dividido em duas partes esse estudo. Mas lembre-se, a palavra mulher não só aparece em 2,4 de João, não. Vamos lá. Aqui, ó, mais embaixo, eu tenho mulher. Onde estão aqueles teus acusadores? Esta é a passagem da prostituta, quando foi levada para ser apedrejada perto de Jesus. Está entendendo? Então Jesus usa o mesmo termo para ela. Ou seja, o termo que Jesus usou para a mãe, usou para a prostituta. Usou de pé e igualdade. Então isso significa que Jesus, da forma que ele tratou a mãe, tratou também a prostituta. Tá certo? Mas vamos lá. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela um discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Esta é a passagem onde Jesus está lá na cruz e perto dele está a mãe e o discípulo, tá certo? E ele faz essa comunicação com a mãe. Uma outra passagem também diz assim, então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? João 20, 13. Ora, aqui é o túmulo de Jesus, os anjos estão lá dentro, sentados, um na cabeça, outro nos pés, e a mulher chega, fica chorando, e o anjo pergunta, quer dizer, um anjo não, os anjos perguntaram, né? Mulher, por que choras? Entendeu? Então ela saindo dali um pouco, afastando, estava Jesus um pouco mais à frente do túmulo, e Jesus também, ó, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Então veja que o tratamento aqui
é tanto usado por Jesus, mulher para a mãe dele, como para prostituta. E não só Jesus usou esse termo, como também o anjo, ou melhor, os anjos usaram, entendeu? Ou seja, esse termo aí, vamos ver em outras passagens na Bíblia também. Eu tenho aqui a Nova Almeida atualizada, porque a senhora está me dizendo isto. Almeida, revista e corrigida, mulher, que tenho contigo. Nova versão internacional, que temos nós em comum, mulher. Nova versão transformadora, mulher, isto não me diz respeito. Nova tradução na linguagem de hoje, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Então observe que duas versões aí, a Almeida atualizada e a linguagem de hoje, traz uma tradução mais próxima ao nosso entendimento, que é o tratamento. Então ele usa o tratamento de forma melhor. Então ele mostra como foi o tratamento daquela época. Então chegou para nós aí como se fosse um funil de uma forma melhor. Então ele usa senhora, tanto para a atualizada como para a linguagem de hoje. Vamos conhecer as línguas, tá bom? O idioma, o termo, tá certo? Vamos lá. Aqui eu tenho a língua e tenho o idioma e o termo mulher. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas línguas na ordem cronológica que eu peguei, tá bom? E no meio delas eu tenho o hebraico, está destacado aqui, o aramaico e o grego. As três línguas que formaram toda a escrita da Bíblia, tá bom? E nessas línguas aí e outras a mais, naquele tempo, certo? Naquela época, acredito que não havia um estudo aprofundado como nos dias de hoje, que tem muitos recursos como a morfologia, que vai ser aplicada e tratada, que trata justamente as formas, ou o estudo da estrutura e formação das palavras, como por exemplo, os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós. Então observe que o estudo de hoje diz que isso aí são os pronomes pessoais e do caso, veja só. Então, aí o estudo de hoje nos mostra que há uma aplicação bem mais sofisticada, bem mais melhorada do que tempo atrás. Então, no tempo atrás, acredito que não havia esse preparo como hoje há. Porque hoje tem justamente provas para se passar para concurso. Então, eles têm que estudar com mais perfeição, com mais qualidade. Então, naquela época, Jesus usava a forma de tratamento. Madame, minha senhora, dona, mulher, senhor, senhorita, vossa majestade, vossa excelência, etc. Então, naquela época, usava desta forma. Entendeu? Então, era se tratando desta maneira. Então, vamos continuar. Vamos montar um cenário que nos dê um reforço melhor para o nosso entendimento. Tá certo? Vamos lá no cenário. Montando um cenário. Para o nosso dia de hoje, temos a cozinha e um salão, para onde coloca justamente os convidados. Naquela época, eu acredito que tenha sido igual a esse, ou um vale, ou um vilarejo, ou uma casa simples, ou uma cabanazinha, não sei. Tá bom? Não está bem detalhado na palavra de Deus como era o cenário antigamente. Mas vamos lá. Baseado nesse cenário aqui que eu estou mostrando para você. Há três hipóteses. Quais? Letra A. Maria estava na cozinha do local onde havia todo o preparo. Essa é uma hipótese, tá bom? B. Alguém falou para ela, dizendo, olha, acabou o vinho. É uma hipótese. C. Maria fazia parte da organização da cozinha. Tá bom? Então, algum desses três pontos vai estar ligado a Maria. Ou os três estão ligados a ela. Porque do nada ela chega e diz, olha, meu filho, acabou o vinho. Entendeu? Então, não foi um anjo que chegou para ela e revelou. Entendeu? Então ela não estava ali dormindo, se acordou e o anjo revelou. Não. Alguma coisa aconteceu para ela chegar a dizer isso. Então, possivelmente ela estava na cozinha, preparando o alimento, ou alguém falou para ela, ou ela fazia parte da organização da cozinha, dos alimentos que deveriam ser preparados e para entregar. Entendeu? Então, alguma dessas coisas aconteceu. Então, veja que eu extraí três coisas fundamentais. Beleza? Agora vamos lá. A igreja é o lugar de transformação. Você concorda que a igreja é o lugar de transformação? Então, vamos lá. Maria viu o problema que aconteceu.
Então veja que a mulher viu o problema. Segundo ponto, ela se importou da necessidade do casal. Terceiro, ela buscou a solução. Então veja que, diante de um problema na igreja, a pessoa tem que ver, ela tem que se importar com o problema de quem está sofrendo e depois ela tem que buscar a solução. O que acontece hoje é que muita gente não faz ou não tem essa visão que a Maria teve. Ela viu o problema, ela se importou com o problema do pessoal e ela foi buscar a solução. Então vamos lá. Primeiro ponto, Maria percebe algo estranho no ambiente. Isso é notório. Tá bom? Ela detectou um problema em andamento. Era algo constrangedor e muito triste para a família por alguns dias. Então ela detectou um problema. Opa, tem um problema aqui. Aí o que acontece? Não era nada tão grave e nem como, por exemplo, o problema que ela detectou, tá certo? Não era nada tão grave e nem como a morte de Lázaro, irmão de Maria e Marta. Não era igual aquele problema. A mulher do fluxo de sangue também não era igual dela. A viúva de Naim, que estava para sepultar o seu filho, também não era um problema igual a da viúva de Naim. Não era da mulher do fluxo de sangue e nem tampouco da morte de Lázaro. Era um problema que estava acontecendo no ambiente, que não era tão grave como esses três que eu citei. Mas levaria o casal, algum tempo, uma tristeza. Você concorda? Vamos continuar. É preciso tomar uma decisão quando isso acontecer. Então, é preciso tomar uma decisão enquanto a música está o quê? Tocando. Ué, você está falando de música agora? Calma. Em nosso tempo, casamento, você sabe que toca-se música. Para justamente os convidados dançarem e por aí vai. Então, naquela época, por que eu estou dizendo que tem música lá? Suponhamos que tem música lá. Por quê? Vou dizer por quê. O casamento tinha serventes. Você já viu que no texto, no casamento, tinha serventes que encheram as talhas? No casamento tinha um mestre-sala, um provador de vinho. Então, ele foi convidado ou foi contratado. Beleza? É sinal que o casal tinha condição financeira. Certo? Tinha condição financeira. Por quê? Tinha servente e tinha um homem para provar vinho. Isso aí só quem tem dinheiro. Então, possivelmente, esse casal deve ter contratado, sei lá, um músico ou alguma pessoa ficar tocando uma harpa lá, como Davi tocava. Tá bom? Mas vamos lá. É preciso tomar uma decisão enquanto a música está tocando. Enquanto a música está tocando, tem que tomar uma decisão. Só que tem decisão negativa e decisão positiva. Vamos para a negativa. Maria poderia dizer, filho, vamos embora. O vinho já acabou e o final da festa já chegou. Então ela poderia ter dito isso. Ou não? Não é o que muitos fazem no final de uma festa? É dizer isso. Vamos embora, acabou a festa, acabou a bebida, acabou a comida. Agora, imagine Maria fofocando com as amigas. Olhe, essa família chamou mais gente do que a provisão. Que absurdo. Esse é um ponto negativo. Agora imagine, numa festa tem muito mais fofoqueiro do que pessoas para resolver o problema. Você concorda? Entendeu? Então imagine ela fofocando. Mas quer dizer a você que essa decisão negativa não foi para Maria. Tá bom? Ela tomou uma decisão positiva. Maria trouxe a Jesus a informação de que o suprimento de vinho acabará. Então ela chegou para Jesus e disse, olha, meu filho, acabou a alegria, que é o vinho. Entendeu? Maria não levou ao dono da festa, e nem ao mestre-sala, e nem aos serventes. Ou seja, ela não relatou para as pessoas que eram as pessoas mais certas de levar o problema. Primeiramente, o dono da festa. Segundo, o mestre-sala. E terceiro, os serventes. E outra coisa, isso aí poderia qualquer pessoa comprar o alimento, né? Puxa lá umas bolinhas de ouro, pega aqui, ó, vai buscar ali vinho, entendeu? Ô mestre-sala, onde é que tem vinho? Ia comprar, entendeu? Mas não.
Ela levou o problema para uma pessoa que não era o dono da festa. O dono da festa é o casal. Ela levou para uma pessoa que não era o dono da festa. Porém, esse que não era o dono da festa era a única pessoa que poderia resolver o problema daquela família. Então, quer dizer para você que os problemas que acontecem no ambiente que nós vivemos, precisamos levar para quem realmente resolve. Tá bom? Então, leve o problema para quem resolve. Beleza? Alguém deve tomar alguma atitude, certo? Deve-se tomar alguma atitude antes que a festa acabe. A pessoa precisa tomar decisões antes da música acabar. Quando isso acontecer, fale com quem pode resolver. Não leve para quem não resolve. Você só vai criar mais embaraço. Não deixe que a música acabe, mesmo sabendo que resta pouco tempo. Agora, preste atenção. Não faça isso. Como? Tem gente que quer empurrar com a barriga o que está acontecendo e esperar que a festa acabe para depois repor. Não faça isso, certo? Não faça isso. Não espere aquela rosa murchar para depois botar água. Enquanto ela está vivendo, vá colocando água para ela continuar linda como ela é. Tá certo? Então faça isso. Tá bom? Planta precisa de água. Tá bom? Então regue. Toma uma atitude, toma uma decisão. Bom, Maria recebe uma espécie de um não quando ela então chega para Jesus e relata tudo. Maria relata tudo e recebe um não. Como assim? Jesus disse, não é o meu tempo. Tá certo? Jesus disse, não é o meu tempo. Ora, Maria, porém, continuou ao lado do filho na espera do milagre. Nela havia confiança em Jesus. Ou seja, mesmo ela recebendo um não do filho, um não, ela continuou ao lado do filho. Então ela permaneceu ao lado do filho. Ou seja, tem pessoas que quando recebem um não de Deus, porque está pedindo alguma coisa e Deus não responde, aí em vez de ficar ao lado de Deus, aguardando que aconteça o que pediu, ou à espera de um milagre, aí pega, vai e sai da presença de Deus. Sai da igreja, sai da banda, sai da música, sai do evangelismo, sai do caminho da oração, entendeu? Então, tem coisas que às vezes, quando Deus nos responde como não, a gente precisa estar ao lado dele, entendeu? Ao lado dele. Uma curiosidade, o sim não revela quem eu sou, mas o não me revela quem eu sou. Como assim? O não nos mostra a qualidade da fé, minha e sua. O não nos mostra a perseverança. O não nos mostra a espiritualidade. Exemplo, Abraão intercedeu por Ló, mostrando o quê? Persistência. Quando os anjos vieram com Deus e desceram a Sodoma e Gomorra, sabia Abraão que ali alguma coisa ia acontecer, ele começou a interceder. Deus, se tiver 50 pessoas, poupe, por favor. Aí Deus, tá bom, se tiver 50, eu vou poupar, meu amigão. Aí Abraão percebe que Deus não ia poupar, que não tinha, baixa o número. Deus, se tiver 40, Deus, meu amigo, se tiver 40, eu vou poupar. Pode confiar. Bom, não está bem nesse linguajar que eu estou falando, tá certo? Mas, para ficar mais assim, no entendimento. E aí vai para 30, vai para 20, vai descendo. Entendeu? Mas Abraão continuou o quê? Persistindo. Ou seja, continuou ali aos pés de Deus, orando, buscando, pedindo. Ele não desistiu. Entendeu aí? Então é isso que tem que acontecer. Segundo ponto aqui, Moisés implorou para entrar na terra de Canaã. Deuteronômio 3, 23, 32, 48 e 34, 4. Moisés, nos seus 40 anos de ministério no deserto, chega perto de uma rocha e tome lapada com o cajado. A rocha começa a descer água. E Deus olhou e fez, tá bom, Moisés. Beleza. Lembra que eu te ordenei a falar com a rocha e não bater. Agora, só porque tu fizeste isso, tu não irás entrar na terra de Canaã. Só isso, mais nada, Moisés. Tá bom? E fim de papo. Aí Moisés viu que Deus realmente deu um não para ele, que não ia entrar na terra de Canaã. Aí a Bíblia diz que ele implorou para entrar na terra de Canaã.
implorou. Ou seja, Moisés não desistiu. Ele continuou buscando a Deus, servindo ao Senhor. Entendeu? Aí Deus vem com sua misericórdia. Deus ele mexe um pouco nas suas regras. Aí faz assim, tudo bem, Moisés, vem cá. Sobe neste monte aqui. Olha essa terra todinha aqui. Essa é a terra de Canaã, Moisés. A terra que eu prometi aos pais, aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Só que Moisés tinha em média de 120 anos. Quase isso. Tá bom? E a visão de Moisés, como é que estava? Dá uma olhadinha na Bíblia para tu ver como é que estava a visão de Moisés. Incrível como Deus deixou a visão de Moisés. Foi espetacular. Ele conseguiu ver tudo de longe, tudo mesmo. Tudo. Ele observou toda aquela terra das tribos de Canaã. Tá bom? As 12 tribos. Ele observou toda aquela terra ali. Então Moisés morreu com 120 anos e com a vista espetacular. Tá bom? Quem não gosta de ter essa visão de Moisés quando ele morreu? Essa mesma visão dele. A vista, a qualidade da vista dele. Entendeu? Paulo implorou 3 vezes do espinho da carne. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 7. Pediu a primeira vez, Deus disse não. Pediu a segunda vez, Deus disse não, Paulo. Pediu a terceira vez, Deus disse não, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo não desistiu de pedir a Deus. Até Deus diz assim, para, Paulo, a minha graça te basta. Entendeu? Então, o que a gente vai ver agora é uma regra ou um enigma. Tá certo? Vamos lá. Uma regra ou um enigma. Vamos lá. Regra ou enigma quando Jesus responde. Não é chegada a minha hora. E agora? Isso é uma regra ou um enigma? Mas vamos lá. Vamos primeiro aqui um exemplo. Eu digo, não é hora de servir o almoço, que geralmente serve de meio dia. E do nada eu sirvo antes do previsto. Certo? Eu sirvo. Então, alguma coisa aconteceu. O gás acabou e não tem mais gás para continuar e vai ter que servir do jeito que está mesmo, independente do horário. Ou a pessoa vai precisar sair, viajar, e em tal horário, suponhamos 9 horas, ela precisa comer para viajar. Então, veja só. Se eu digo que não é hora de servir o almoço e eu sirvo antes do horário do almoço, é porque alguma coisa aconteceu. Entendeu? Alguma coisa aconteceu. O quê? O gás acabou. Ou aquela pessoa precisou comer para sair para viajar. Só isso. Então, alguma coisa aconteceu. Então, quando Jesus disse, não é chegada a minha hora, isso é um enigma? Ou é uma regra que ele está colocando ali? Porque lá em Eclesiastes não diz o quê? Que há tempo para tudo. Há tempo de subir o sol e há tempo de descer o sol. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, por aí vai. Tempo de chover, tempo de estiar. Então, se há tempo para tudo, por que Jesus, então, ele faz o milagre acontecer? Então, vamos lá. Não era a oportunidade dele de ser glorificado no momento. Quando ele diz assim, não é chegada a minha hora. Então, não era a oportunidade dele agora de ser glorificado. Não era o momento dele ser glorificado ali. Não era o momento dele se manifestar publicamente. Não era. É tanto que depois de alguns capítulos, lá no capítulo 7, 3, a gente vai ver os irmãos de Jesus dizendo, olha Jesus, deixa de fazer esses milagres só aqui dentro, rapaz. Tu está fazendo só aqui dentro, num local. Tu tem que fazer no lugar público. Vai para tal cidade fazer isso. Vai para lá, Jesus. É tanto que os irmãos de Jesus não acreditavam tanto nos milagres de Jesus, né? Ele não acreditava tanto. Mas eles então incentivaram Jesus a ir para outro lugar para se manifestar publicamente. Ou seja, tem coisas que às vezes precisam ir para outro canto para se manifestar, para poder pegar público. A falta do vinho, qualquer um poderia comprar, já que os donos tinham serventes. Entendeu? Ou seja, qualquer um podia dizer assim, vou ali comprar um vinho. Vá ali. Entendeu? Por quê? Os donos tinham servente, tinham um mestre-sala, tá bom? Mas vamos lá. A sequência aqui, quando diz assim, não é chegada a minha hora. Começando por João 2,4. Ainda não é chegada a minha hora. 7,6. João 7,6. O meu tempo ainda não chegou. 7,8. Porque o meu tempo ainda não está cumprido. 7,30.
porque ainda não era chegada a sua hora. 8:20, porque não era ainda chegada a sua hora. Então observe que aparece essa palavra, um advérbio, né? Um advérbio que diz, no momento não vai acontecer isso, mas vai acontecer de qualquer jeito. É como se aquela nuvem estivesse em cima de você, é período de inverno, tá a nuvem muito pesada em cima de você, você vai assim, bom, não está chovendo agora, mas vai chover, entendeu? Mas vai chover. Ou seja, é tanto que no capítulo 12, 23, já muda o sentido. Entendeu? Ó, respondeu-lhe Jesus, é chegado a hora. Então observe que agora ele não diz assim, ainda é chegado. Não, ele diz, é chegado. Então quando Jesus diz assim, Maria, não é chegada a minha hora, ele está se referindo para o capítulo 12, 23, o 13, 1, o 17, 1. Era isso que ele estava se referindo. Era na glorificação dele. Ou seja, não estava no tempo da glorificação dele. Aí é tanto que ele diz assim, ó. Respondeu Jesus, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Entendeu? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. E no 17:1, Pai, é chegada a hora. Bom, o texto é grande, né, desse 17:1, mas eu botei só o principal, né, só a estrutura certa e a principal. Então, quer dizer para você que mudanças de regras, certo? Mudanças de regras. Por exemplo, você se veste todo dia a mesma roupa, o mesmo estilo de roupa, não é isso? É. Mas quando chega o período das estações, as regras mudam. Por exemplo, no verão, usa-se roupa fina. No inverno, usa-se roupa de frio. Então, veja que você mudou um pouco das suas regras. Você concorda? Você vem vestindo um estilo de roupa, de repente você muda. Começa a usar roupa fina, por quê? Por causa do calor. Aí você começa a usar roupa de frio, por quê? Por causa do frio. Verão, a pessoa sai de casa. No inverno, a pessoa fica em casa. Lembra que o sol, um tempo desse, ele parou? Lá em Josué capítulo 10, 13? Ué, porque Deus mexeu um pouco na sua regra. Então Deus, ele mexe um pouco nas suas regras. Entendeu? Então por que Deus ele mexe nas regras? Por que Jesus mexeu nessa regra, diz assim, não é o meu tempo, e foi e mexeu. Tá bom? Mas vamos continuar. Esaú foi o primeiro, Jacó foi o segundo. Certo? Então o primogênito quem é? Esaú. Beleza. Mas Deus escolheu a Jacó. Gênesis capítulo 25, 23, você vai ver lá que Deus escolheu, dizendo que a nação maior vai servir a nação menor. Tá bom? Mais ou menos uma coisa assim dessa natureza que eu acabei de falar. E lá no Êxodo capítulo 4, 22, Deus diz assim para Moisés, Moisés, diz a Faraó, certo? Diz a Faraó que Israel é meu primogênito. Ou seja, o próprio Deus declara, certo? Consoantemente bem claro que Israel é o primogênito. Ele não disse Esaú, ele disse Israel. Entendeu? Então, Deus mexeu na regra? Sim. Por quê? O primogênito não era Esaú? Sim, mas Deus disse que vai ser Jacó. E aí, quem vai dizer que não? Entendeu? Então Deus mexeu na regra. Tá bom? Vamos lá. A questão dessas regras. O sumo sacerdote Josué de Jerusalém, após retornar do cativeiro da Babilônia, encontra-se com roupa suja e foi acusado por Satanás. Está lá em Zacarias 3:1. Satanás estava à mão direita dele para lhe acusar. Então, veja só. Porque eu estou dizendo que Deus, às vezes, precisa mexer um pouco nas regras. Tá bom? Não é que ele não tenha saído, ele mexe um pouco nas regras. Como? Como vai salvar Salomão? Como vai salvar Davi? Como vai salvar Paulo? Porque todas essas pessoas e outras mais foram de encontro às regras de Deus, às leis do Senhor. Salomão, ele sabia muito bem que não podia casar com mais de uma mulher, mas casou com 1000. Estourou totalmente as regras de Deus, as leis do Senhor. Se alguém for filar Salomão, nunca vai entrar no céu. Entendeu? Então, Salomão é um péssimo exemplo em relação a isso. Salomão construiu a casa do Senhor, mas também ele construiu casa para deuses, os deuses das mulheres.
Então, Salomão tem de tudo para não entrar na glória com Deus. Mas Deus vai mexer nas suas regras. Davi queria construir a casa do Senhor. Deus, não, 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 você não vai construir não. Porque você matou Urias, certo? E ficou com a mulher do próximo. Você não vai construir não. E derramou muito sangue. Tem mais essa. Então, um cara que traiu, matou muita gente, derramou muito sangue. Como é que Deus vai colocar ele na glória? Entendeu aí? Paulo arrastou muita gente para o cárcere, para a prisão, para o tribunal. Maltratou muita gente. Não sei se ele, não lembro aqui se ele matou algumas pessoas. Mas, como é que Deus vai salvar esse camarada? Que feriu a própria lei de Deus. Então, a gente tem que ver aí. Agora, vamos lá. Alguém no ministério hoje. Suponhamos que alguém esteja no ministério há 40 anos, como Moisés. Aí, de repente, vem aquele deslize, como Moisés fez. Entendeu? Bateu lá na rocha, em vez de falar. Aí Deus disse, você não vai entrar na terra do Canaã. E aí? Como é que Deus vai fazer com que esse abençoado, ou essa abençoada, que veio muitos anos agradando a Deus no seu ministério, certo? E de repente deu um deslize, certo? Porque o ser humano, ele é fraco. Ele não é um Deus. Então ele pende ao pecado. Entendeu? Então, o que é que Deus vai fazer? Ele vai mexer um pouco nas regras dele para poder salvar a criatura que tanto serviu ele durante o ministério. Então, quantas pessoas erraram hoje nos seus ministérios? Na igreja, quantas pessoas erraram? Muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você que ele vai mexer nas regras. Assim como ele mexeu no sol para parar o sol, assim como ele deu mais 15 anos de vida ao rei. Então, Deus dá 15 anos a um homem. Se Deus dá 15 anos a um homem, é porque ele já tem no livro dele a idade de cada um de nós na hora de morrer. Ou seja, já está no livro dele determinado qual dia de cada um de nós vai morrer. Então, se ele deu mais 15, ele mexeu na regra dele. Ele mexeu na regra. Então, a gente vê que Deus ele mexe na regra para poder alcançar as pessoas ou para salvar alguém. Beleza? Mas vamos continuar. Tá certo? Vamos continuar. Maria não discute com Jesus. Ela fica ao lado dele e toma uma atitude. Qual? Façam tudo o que Jesus mandar. João 2,5. Então, se você observar, uma orientação ao servente para fazer tudo o que Jesus mandar. Ela permanece aguardando em silêncio o milagre que Jesus vai fazer. Então, por que ela permaneceu ao lado dele e por que ela espera o milagre acontecer? Essa mulher foi visitada pelo Espírito Santo no princípio. Entendeu? Ela foi engravidada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou para ela quem seria Jesus. Então, ali na festa, é como ela está dizendo assim, filho, está na hora de começar os teus milagres. Seria mais ou menos isso, entendeu? Mas lá, vamos lá. O que deve-se fazer? Espere em Deus e não precipite. Faça como Maria, ela esperou em Jesus e não precipitou. Vá ao encontro de Jesus como assim foi Maria. Confie em Jesus assim como Maria confiou. Certo? Resumo. O que precisamos aprender com a nossa vida? Maria viu o problema no ambiente. Maria se importou da necessidade do casal. Maria buscou a solução para a família. Então, veja só a visão de Maria. Não só Maria, mas quantas pessoas na Bíblia também se importaram com outras pessoas? Quantas pessoas na Bíblia tiveram visão? Só para ter uma ideia aqui, quando Sara, ela dá a serva dele a Moisés, a Abraão, entendeu? Ela ali não queria ver o marido viver no silêncio de tristeza por não ter filho. Então ela se importou com o marido. Ela ali não estava fazendo uma doideira, como muitas fazem hoje. Entendeu? Ela estava ali querendo dar procedimento à posteridade de Abraão. Então ela se importou com o próprio marido. Ela, possivelmente ela deve ter visto muitas vezes ele triste. Então ela sentiu a dor dele, sentiu a misericórdia, que é misericórdia é justamente isso. Então, para ele não ficar sem descendência, porque ela não estava dando filho, ela foi e deu a serva.
Entendeu aí? Então, ela se importou com o próprio marido, a Sara. Então, Maria também se importou com o casal lá. E o mais interessante disso, os serventes obedeceram consoantemente a Jesus. Então, nenhum servente indagou Jesus, dizendo, mas vamos servir água agora, homem? Para que essa água? Entendeu? Então, nenhum indagou Jesus, obedeceram. É o que nós precisamos fazer, é obedecer unicamente a Jesus. Jesus inicia o seu ministério solucionando o problema da família. Ou seja, todo o ministério de Jesus começa dentro de uma família. A construção de uma família, a organização de uma família, resolvendo os problemas de uma família. Então, ele começa todo o seu ministério, dá o início dentro de uma família. Mesmo não sendo o tempo de Jesus para fazer o milagre, Jesus faz o milagre acontecer. Entendeu? Mesmo não sendo dele o tempo. Foi o caso ali. Não era o tempo dele. Ele disse, Maria, não é o meu tempo, mulher. Mas mesmo assim, o próprio Jesus também se importou em trazer à festa o milagre e também a alegria. Entendeu? Ou seja, trazendo o milagre, voltou a alegria, porque o que ia tomar conta daquela festa era a tristeza entre o casal e os convidados. Mas Jesus ali, não deixou a música terminar de tocar e ele continuou levando alegria para aquele povo. Jesus transformou. Olha só, Jesus precisou de alguém para encher as talhas. Ele está precisando de alguém, preste atenção, ele está precisando de alguém para fazer parte do milagre que ele vai fazer na vida de alguém. Então imagine só, você fazendo parte do milagre que Jesus vai realizar. Imagine todo mundo perguntando a você, ei, como foi a experiência? Me diz aí, como foi que ele usou? Que horas? Imagine, você fazer parte de um corpo que vai operar um milagre em alguém. Então Jesus está atrás de pessoas para somar com ele, para justamente fazer o milagre e você fazer parte daquela equipe que salvou alguém, daquela equipe que restaurou um casamento, daquela equipe que deu uma solução para um problema, daquela equipe que abriu porta de emprego, daquela equipe que trouxe os dois ao bom entendimento. Então Jesus está procurando alguém para isso. Então Jesus quer resolver o problema da sua vida. Então só quem transforma é Ele. Só quem muda é Ele. Então Ele quer mudar e transformar a vida das pessoas. Mas Ele precisa de alguém. Assim como Maria permaneceu ao lado dele, não reclamou, tomou atitude e disse, olha, faça tudo o que ele mandar. O recado é esse. Vou ficar calada. Pronto. Então você faz isso também. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e que te faça resplandecer o rosto e dê a paz.